Fala galera, beleza? Aqui é o professor Saraiva, mais uma aulinha de biologia. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem importante aí quando a gente está falando de teoria da evolução, as teorias da evolução, tá? Dos pontos importantes da teoria da evolução é o fato de que as espécies elas evoluem, né? De que elas se transformam ao longo do tempo e assim a evolução ocorre. Só que um grande ponto também, né, para contrapor aí também o criacionismo que existia antes, o fixismo, é explicar como poderiam surgir então novas espécies, né? Se a visão que predominava era o criacionismo, dizendo que as espécies eram criadas e assim ficavam mantidas, quando vieram as evidências, fósseis e tudo mais, que a galera viu que espécies foram extintas ao longo do tempo, mas também outras surgiram, porque não apareceram nos registros. Então, um ponto importante de se explicar é a especiação, ou seja, a formação de novas espécies, tá? Então, vamos trocar uma ideia aqui sobre como acontece esse processo. Então, quando a gente fala de especiação, basicamente, né, é o processo de formação de novas espécies. E agora eu vou falar aqui para vocês da especiação alopátrica, tá? A especiação alopátrica é aquela que ocorre em isolamento geográfico, tá? Porque a simpátrica é um tipo de especiação onde não há o isolamento geográfico. E aí acontecem processos diferentes. Então a gente vai explicar aqui a mais comum, tá? O processo que talvez mais caia, que mais seja estudado aí. Bom, quando a gente fala de especiação, a gente começa com um ancestral comum, tá? Então, imagina que existe um grupo vamos falar de animais, né? Um grupo de animais ali numa determinada região. Todos eles ali habitando, existindo, todos pertencentes à mesma espécie. E aí vem um ponto importante, tá, pessoal? O que é a mesma espécie? A gente diz que é a mesma espécie organismos que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então esse é um grande ponto. Para você dizer que dois animais são da mesma espécie, eles precisam ser capazes de reproduzir e de gerar descendentes férteis. Então esse é o conceito de espécie. Então beleza, temos um ancestral comum, uma espécie ali no determinado local. Por algum motivo, algum fenômeno da natureza, pode haver uma barreira, um isolamento entre esses grupos, a separação deles, tá? Que é o isolamento geográfico. Pode ser uma cadeia vulcânica, pode ser o afastamento dos continentes, um rio, um mar, enfim. Algum motivo geográfico que separe esses dois grupos por um determinado período aí de milhares e milhões de anos, por exemplo. Então, o primeiro passo da especiação é o isolamento geográfico. Bom, a partir do isolamento geográfico, o que a gente tem? A gente tem dois grupos desses indivíduos, dessa população, vivendo em ambientes separados. Cada ambiente vai ter suas condições próprias de temperatura, luminosidade, fatores bióticos e abióticos em gerais, tá? Então você tem duas condições diferentes. O que acontece ao longo, então, dos milhares de anos é que um desses grupos está sujeito a uma pressão seletiva, por causa daquele ambiente. O outro grupo vai estar sujeito a outra pressão seletiva, porque o ambiente é diferente. Então, ao longo de milhares de anos, de pressões seletivas diferentes, de mutações, de recombinações que vão acontecendo nessas populações separadas, vai chegar um tempo em que podem acontecer duas coisas, né? Após você, por exemplo, juntar esses grupos, tá? Se esses grupos aí que estão separados há muito tempo, com muitas modificações, muitas mutações, pressões seletivas diferentes, se eles puderem cruzar entre si e gerarem descendentes férteis, eles ainda são da mesma espécie. Porém, a gente pode dizer que ocorreu a formação de raças, que são subespécies, tá? Como, por exemplo, os cachorros que a gente conhece, né? O Canis familiaris. Todos eles pertencem à mesma espécie. Porém, são de raças diferentes, tá? Porque houve modificações ao longo do tempo nos grupos que deixou eles diferentes, porém, ainda pertencem à mesma espécie. Então, esse é um passo, vamos dizer, anterior à especiação. Por quê? Porque esses dois grupos aí, que passaram esse tempo todo separados, se quando a gente, por porventura, juntar eles e eles não conseguirem reproduzir, ou reproduzirem, mas não gerar descendentes férteis, a gente diz que aconteceu o isolamento reprodutivo, ou seja, é inviável a reprodução entre o grupo daqui e o grupo dali. Ou seja, agora a gente tem duas espécies diferentes. Ocorreu aí o processo de
especiação. Então, vejam a sequência para que ocorra a formação de uma nova espécie. Isolamento geográfico, mutações, pressões seletivas diferentes, isolamento reprodutivo. E aí temos, então, duas espécies diferentes. Tá? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente estuda a teoria da evolução. Entender o mecanismo de surgimento de novas espécies que, basicamente, está totalmente ligado com a seleção natural, porque ela que atua nessa pressão seletiva diferencial para que os organismos se diferenciem e ao longo dos milhares de anos, lembrando, esse é um processo que demanda tempo, não é do dia para a noite. Então, ao longo de milhares de anos, a gente vai ter a formação aí de novas espécies, ok? Então, galera, como eu ia dizendo para vocês, um dos pontos que fecham aí a formação de novas espécies é quando há o isolamento reprodutivo. Então, só para ficar mais claro, vou mostrar para vocês o que seria então esse isolamento reprodutivo. Quando isso ocorre, tem alguns tipos de isolamento que podem ocorrer. E aí eu vou falar para vocês então o que seria, tá? Existem alguns mecanismos chamados de pré-zigóticos. Esses mecanismos ocorrem, ou seja, para não haver a formação do zigoto. Então são mecanismos que não deixam nem o zigoto ser formado. Por isso que há o isolamento reprodutivo, não se forma o zigoto. Como, por exemplo, a anatomia. Diferenças anatômicas entre os grupos podem não deixar com que eles se reproduzam mais. Ou diferença de tamanho, de posição, ou de encaixe dos órgãos, por exemplo, evitaria uma fecundação e isso torna aí um isolamento reprodutivo. Tá? Etologia, ou seja, o comportamento dos grupos. Vamos pegar um exemplo de uma ave. Né? As aves têm todo o comportamento de corte, que ela deve seguir seus passos para cortejar a fêmea e para conseguir reproduzir. Se por um acaso uma mudança de comportamento ocorrer ao longo desse tempo nos grupos, pode ser que eles não consigam mais se reproduzir, apenas por essa mudança de comportamento. Então também a gente tem um isolamento pré-zigótico, tá? Um isolamento reprodutivo. E um outro exemplo também é a sazonalidade. Tá? Por um motivo ou por outro, os grupos podem ficar férteis em tempos diferentes. Então, pegando aquele exemplo dos grupos que separaram, pode ser que as mudanças que ocorreram fez com que um grupo ficasse fértil em uma época e outro grupo em outra. Isso já impede a troca de material, a fecundação, portanto, o isolamento reprodutivo. Tá? Então, são mecanismos pré-zigóticos de isolamento. Os mecanismos chamados pós-zigóticos são mecanismos onde chega a ocorrer a fecundação e a formação do zigoto. Tá? Só que, ou esse zigoto ele é inviável, ou seja, ele nasce morto, ou vive pouco tempo, ou não chega a nascer, tá? Então forma-se o zigoto, mas ele é inviável, geralmente por diferença de cromossomos, coisas nesse sentido, tá? Ou ele é estéril, e aí a gente tem um caso mais famoso do burro, né? O burro, ele é uma espécie híbrida, por quê? Ele é uma mistura, né, de duas espécies, do jumento com a égua, tá? Por exemplo, que são espécies diferentes, mas que fecundam e formam um indivíduo, que é o burro. Só que ele é estéril. Por quê? Porque eram espécies diferentes. Então, ele sendo estéril, ele não vai se reproduzir. Então, a espécie não continua. Por isso, há o isolamento reprodutivo. Tá? Então, lembrando, tem espécies que são muito parecidas, porém são espécies diferentes. Por quê? Porque provavelmente elas não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Houve já uma especiação, embora sejam semelhantes. Tá? E tem outros casos onde os grupos são muito diferentes, porém ainda são da mesma espécie, como por exemplo os cachorros. Quando a gente olha as raças, são bem diferentes, porém todos ainda da mesma espécie, tá? Porque é possível a fecundação e a geração de descendentes férteis quando há o cruzamento aí das raças, ok? Então esse é um ponto aí para ilustrar e para fechar um pouco a parte da especiação. Então, galera, para concluir esse assunto de especiação, eu trago aqui dois tópicos que são importantes, que têm tudo a ver com especiação, com formação de novas espécies e com a evolução. Tá? O primeiro processo é o chamado irradiação adaptativa. Esse processo acontece quando? Imagine que você tem um ambiente ali e tem vários grupos ali naquele mesmo ambiente, ou né, um grupo grande somente, mas enfim, temos um ambiente com vários indivíduos. Por alguns motivos,
esses indivíduos eles vão se espalhar, vão irradiar, então vão sair daquele local e vão para locais diferentes, tá? Então esse é o processo de irradiação adaptativa. Mas por quê? Porque veja o seguinte, quando esses grupos, ou cada um desses animais, por exemplo, aqui, vai para um ambiente diferente, em cada um desses ambientes, eles vão estar sofrendo uma pressão seletiva diferente, tá? Em cada local vai ser diferente. E o que isso vai trazer? Lembrando que a seleção natural, ela seleciona os mais aptos. Então, em cada um desses ambientes, os mais aptos a serem selecionados vão depender do ambiente, certo? Então, o que a gente tem é que um grupo inicial, ao se espalhar, ele pode aí sofrer a interferência, vamos dizer assim, dos ambientes onde eles foram. Esse tipo de radiação, ele gera uma estrutura, quando a gente compara os grupos, chamadas de homologias. O que são homologias? Homologia é quando você compara dois órgãos, né, duas estruturas. Essas estruturas têm a mesma origem embrionária, porém não necessariamente mais a mesma função. Por quê? Essa estrutura ela era comum ali naquele grupo inicial, mas quando houve irradiação, houve uma adaptação para cada local específico, tá? Por isso que se forma homologia. Um exemplo é quando a gente observa a asa de um morcego, né? Se a gente observar a asa de um morcego, ele é estruturalmente, embriologicamente similar à nossa mão, com os mesmos ossos, tudo mais, então a origem comum, mas a nossa mão não tem a mesma função da asa do morcego. A nossa função da mão é manipular o objeto. Então esse é um exemplo de homologia. São estruturas com a mesma origem embrionária, porém cada uma com uma função diferente, de acordo com o ambiente que nós e que os morcegos escolhemos ao longo da evolução. Então esse é o primeiro processo, tá? O segundo processo é a convergência adaptativa. Nele ocorre ao contrário. Grupos que estavam dispersos em ambientes diferentes acabam convergindo para um mesmo ambiente. E o que isso provoca? Eles, estando no mesmo ambiente, vão estar sujeitos todos às mesmas pressões seletivas. E aí estruturas que porventura tinham funções diferentes acabam se adaptando e sendo selecionadas para que estejam em sintonia e tenham a mesma função naquele local. Por exemplo, no mar, se a gente compara ali um peixe, tá, com um golfinho. O peixe, então, é um peixe, né, e o golfinho é um mamífero. Quando a gente compara a nadadeira deles, estruturalmente, embriologicamente, é muito diferente. São estruturas muito diferentes, porque são grupos diferentes. Porém, como os dois grupos estão no mesmo ambiente, sob a mesma pressão seletiva, essas estruturas têm a mesma função, que é a da natação, mesmo sendo embriologicamente muito diferentes. E isso é a analogia. São órgãos com mesma função, porém estrutura e origem embrionária diferentes, tá? Então, esses processos têm tudo a ver com a especiação. É assim que explica também o surgimento aí de estruturas, de novas espécies e da adaptação. Lembrando, pessoal, uma palavra-chave para a evolução é adaptação. E adaptação depende de quê? Depende do ambiente, depende do meio onde o organismo está. Portanto, o organismo mais evoluído é o mais adaptado. E se o ambiente mudou, ele pode passar a não ser mais o mais evoluído, porque aquelas características deles não servem. E aí pode ser que um outro grupo esteja mais adaptado e seja o mais evoluído, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Para fechar o tema de teoria da evolução, né, é sempre bom pensar que evolução é mudança ao longo do tempo, onde os mais aptos sobrevivem, tá? Não tem nada de homem veio do macaco, enfim, são coisas totalmente diferentes. Nós temos ancestrais comuns com todos os animais vivos, tá? Então, isso é um ponto aí para ficar de olho e prestar bastante atenção nas questões e nos vestibulares e provas e tudo mais, ok? Então, galera, é isso. Um bom aproveitamento de conteúdo e a gente se vê na próxima. Bom, galera, para dar continuidade nesse assunto, eu venho trazer um tema aqui que tem a ver com o que a gente está falando e faz um fechamento aí. Os organismos, alguns deles, têm algumas características de interagir com o ambiente que favorecem a seleção natural desse grupo, que dão vantagens adaptativas para eles, né? Por exemplo, esses exemplos que a gente vai trazer aqui de interação com a natureza. O mimetismo, por exemplo. O que é o mimetismo? É quando um animal ele acaba imitando um outro para obter vantagem disso. Por exemplo, o exemplo da falsa coral, né? A coral verdadeira ela é um animal venenoso, perigoso.
que é evitado aí por pessoas e por outros animais. Ao ter uma coloração muito semelhante à da coral verdadeira, a falsa também se beneficia disso, porque os animais podem evitar ela imaginando que ela é perigosa. Então isso traz uma vantagem evolutiva, tá? Ela consegue então ser selecionada e manter-se viva, tá? Só que isso só funciona se o organismo que imitar, ele tiver na natureza em menor quantidade do que o que é imitado. Porque imagina que se a maioria for falsa coral, vai chegar um tempo que os animais não vão mais associar aquele padrão de cor a uma coisa ruim, tá? Então tem que ser sempre assim. O que é imitado, ele tem maior quantidade, e o que imita acaba se beneficiando disso, porque a maioria são venenosos e eles, como não são, por exemplo, acabam se beneficiando, tá? Então esse é um exemplo, é o mimetismo. Um outro exemplo é a camuflagem. O que é a camuflagem? É quando o animal fica semelhante ao seu ambiente, tá? Como, por exemplo, é o camaleão, um exemplo. Ao ele parecer com o seu ambiente, ele fica camuflado, ele não é reconhecido, ele não é predado. Então ele também tem uma vantagem adaptativa, porque ele vai sendo selecionado aquela característica para que a espécie continue, porque é uma coisa boa, tá? Então a camuflagem é você se esconder, vamos dizer, ficar parecido com o ambiente para não ser detectado e assim não é predado. Um último ponto é o aposematismo, que é a coloração de advertência, né? Que a própria coral tem também, mas várias espécies de rãs e outros animais, ela tem uma cor muito forte, muito chamativa, que já é um indício para os animais que aquilo é perigoso. Então, o animal que acaba indo lá e porventura vai engolir ali uma rã, aquilo vai fazer mal, ele vai não ser palatável, ele vai passar mal, pode morrer ou ele vai, né, regurgitar. Mas aquilo fica marcado, ele sabe então que aquele padrão de cor não é bom. Então isso ao longo dos milhares de anos fica uma característica evolutiva, porque as espécies que têm essa cor são evitadas, mesmo não sendo venenosas, né? Então tem alguns ali que imitam, como por exemplo a coral, ela tem um mimetismo, porque a coral verdadeira tem esse aposematismo, que é a coloração de advertência. Então vejam que esses pontos aqui, pessoal, eles têm a ver com uma coevolução, porque esses grupos eles têm que evoluir junto para que isso dê certo, né? Então essa interação aqui, ela tem que ocorrer de uma forma coevolutiva, para que o que imitando vai bem também, assim como o que é imitado, ou o que tem a cor de advertência, ou que se camufla. Porque se algo mudar, ele passa a não ter mais essa vantagem. Então, é uma coisa que exige uma coevolução, ok? E com isso, então, a gente encerra esse tema. Agradeço a atenção e bons estudos para vocês.